Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a centralidade de autovetor, mas diferente dos outros vídeos sobre centralidade, esse aqui eu não vou mostrar o cálculo manual, mas eu vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar a interpretação e como a gente fazer a implementação. A centralidade de autovetor, ela é bem bacana, ela é bem importante porque ela tem a característica que ela não exclusivamente olha para o vértice. Ela olha, na verdade, a influência dos vértices que tem relação com ele. Ela vai olhar essa somatória de uma maneira ponderada. Ela vai ver quão influentes são os vértices que apontam para aquele vértice. Então, por exemplo, aqui ele vai olhar não só quantas relações o D tem, ele vai olhar quantas relações, a importância dos vértices que tem relação com D. Ok? Isso aqui é mais ou menos a estratégia que, por exemplo, o PageRank do Google utiliza. É uma variação da centralidade de autovetor, que é aquela coisa, se você tem um site e tem poucos sites, mas esses sites são muito importantes, mandando um link para o seu, direcionando para o seu site tende a aparecer nas primeiras páginas. Agora, se você tem um site que tem muitos outros sites apontando, fazendo referência, linkando com o seu, só que esses muitos outros sites não têm relevância nenhuma, não são sites importantes, você não tende a aparecer bem no começo das primeiras páginas, tá? Isso aqui é a estratégia básica do PageRank. E essa é a centralidade de autovetor. A fórmula dela, se a gente vai implementar com o Network X, lá, aquela biblioteca do Python, a fórmula dela é essa, mas o nosso problema está nesse carinha aqui, que seria o cálculo dos altos valores para cada um dos elementos da nossa matriz. Ele se baseia basicamente, assim, esse método ele é basicamente voltado ao cálculo do autovetor. E isso a gente faz com a matriz. Tá? Tem um outro vídeo que explica como converter um grafo para matriz. Dá uma olhada lá, tá na playlist. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não vou fazer o cálculo manual. Tem esse site aqui, Matrix Calculator, matrixcalc.org. Ele fornece uma maneira da gente calcular os autovalores e o autovetor de uma matriz. Essa aqui é a matriz do nosso grafo. Mostrando desse grafo, temos essa matriz de adjacência, ok? Não direcionado, ponderada, não ponderada, só relação simples, então a gente pode preencher só com 0 e 1. Se eu der um find aqui, ele vai me mostrar os autovetores da matriz A, que é baseado nos autovalores, ok? Então, são isso aqui, são esses os valores, para esse carinha aqui, tá? Para o nosso lambda minúsculo. Então, para esse lambda minúsculo, nós temos esses valores aqui. É esse aqui o método de cálculo, em detalhes. Eu não ia conseguir colocar todos esses cálculos em um vídeo num tempo aceitável, né? Então, isso que eu estou falando de um grafo com 4 vértices. Então, eu falei, vou suprimir a parte matemática do cálculo. Quem quiser tiver interesse, dá uma olhada aqui. Quem usar, por exemplo, o Geph para representar o grafo, ele calcula autovetores, autovalores lá, ele faz esse cálculo e vai apresentar exatamente essa matriz aqui pra gente. Mas eu não vou colocar nesse vídeo hoje, vou suprimir isso, beleza? Porque ficaria muito extenso o vídeo. E a gente está embora queremos saber como é calculada, a interpretação aqui nesse caso vai ser um pouco mais importante. Então, olhando para ele, a gente vai calcular aí a gente vai deixar por conta do algoritmo dessa vez, calcular a influência que esse vértice tem dado a relevância dos seus adjacentes, ok? Então vamos para a implementação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o import da nossa biblioteca Network X. Vamos dar um apelido para ela de NX, fazer um import aqui do matplotlib, só para a gente poder plotar o nosso gráfico e dar uma olhadinha para a cara dele, garantir que ele é o
mesmo que eu estou apresentando ali no slide, né? PLT. Agora a gente cria o grafo G, no qual nx.graph, beleza. E vamos adicionar. Vou adicionar direto de uma lista, tá? Lembrando que uma coisa interessante do Network X, se você adiciona os edge, as arestas, você automaticamente adiciona os vértices, porque não tem como ter vértices sem arestas, ok? Tem vídeos explicando qual que é o propósito aqui, mas eu vou explicar brevemente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando conjuntos. Pode ver que eu sempre vou adicionar esse parzinho. Por quê? É uma aresta. Vou adicionar a aresta de A para B, ok? Então ele automaticamente vai criar o vértice A e vai criar o vértice B para poder criar a aresta entre A e B. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, entre A e C, para manter igual a nossa figura. Vírgula, próxima aresta. Eu vou criar entre B e C, tá? Então, aqui ele só vai criar as arestas, nesse último, né? Aqui ele criou o vértice A e B, criou o vértice C nesse momento, agora ele relaciona o B com C. Próxima aresta. Fiz o B com C, agora eu vou fazer o B e D, ok? Então, A e B, A e C, B e C, B e D, faltou B e A. Então, vamos ao B. Ah, não, B e A é A e B. Aí, o B está com A, B está com C, o B está com D, é isso, tá? Então, já temos aqui aquele gráfico que propomos. Tá, agora eu vou criar aqui uma lista de centralidade autovetor, tá? Igual nx, essa é uma palavra meio ruim de falar, end vector centrality, e vamos para G. Agora a gente só dá aqui um print str para converter para string, porque eu quero mostrar. Lista de centralidade autovetor. E só para a gente plotar o grafo lá, para poder enxergar como que ele está, vamos dar um nx.draw, até para poder validar se o gráfico que a gente calculou. Eu quero if label. Label. Igual. True. Beleza, para ele mostrar os rótulos dos vértices, né? E agora eu vou dar um plt.show. Show, beleza. Vamos ver como ficou aqui o resultado? Eu já tinha simulado antes, visto como que ia dar mais ou menos. E a gente vê aqui como que seria a lista de altos vetores para esse nosso grafo, ok? Então o A066, o A tendo um valor igual ao de C, até porque aqui a gente usou não ponderado, não dirigido, é um grafo bem simples. Se a gente colocasse peso nas arestas, isso já iria mudar. Se a gente colocasse direcionado, isso iria mudar. Mas aqui, ó, o B ele tem relação com todo mundo, ele sofre influência de todo mundo, então é óbvio que ele vai ter o valor máximo. Aqui os valores são normalizados de 0 a 1. Ele vai ter o valor máximo porque ele sofre influência de todo mundo. E todo mundo tem uma influência igual a ele, tá? O A recebe influência de C e de B, não recebe de D. O D recebe somente de B. Então, saiu meio parecida com a centralidade, por exemplo, de grau. Mas não é. Quando a gente aplica para um grafo maior, essa aqui é uma centralidade que o cálculo, né, eu falei, o cálculo dela é meio complexo. Então, a interpretação dela é muito importante. A gente tem que saber que a centralidade de autovetor recebe o valor, cada vértice vai receber o valor dado pela relevância dos que estão tendo relação com ele, ok? Então é isso. Ficou um pouco mais simples esse aqui porque a gente tirou a parte matemática.